leite está na mesa de milhões de famílias todos os dias. E por trás de cada litro existe um produtor comprometido com sanidade, bem-estar animal, qualidade e sustentabilidade. Segundo os dados do USDA, em 2024 o Brasil ocupou a 6ª posição na produção de leite fluido, produzindo aproximadamente 28 bilhões de litros de leite. Isso é equivalente a 4,2% da produção de todo o mundo. E a boa notícia é que temos avançado muito em tecnologia e inovação e na produção em todo o Brasil. Nesse episódio do podcast Protagonistas do Campo, vamos mostrar como o rebanho pode ser produtivo e sustentável ao mesmo tempo. E por isso eu tenho hoje 2 convidados que eu tenho a honra de apresentar para vocês. Tunico Canto Porto, pecuarista de leite, que vai contar pra gente a história do condomínio Canto Porto. E Matheus Lopes, que é médico veterinário e consultor na área de bovinos de leite da Elanco. Sejam muito bem-vindos. E eu vou começar aqui, perguntando para o Tunico se você pode compartilhar com os nossos ouvintes e seguidores a sua história na produção de leite e a história também do condomínio Canto Porto. Bom, primeiramente, muito obrigado, boa tarde. A honra e o prazer é todo nosso. Na verdade, digamos assim, que foi um pouco ao acaso. Eu nunca imaginei que estaríamos hoje aqui onde estamos, aí tocando esse projeto arrojado de leite. Há uns anos atrás, meu pai procurou nós, os filhos, e ele tirava leite e falou: vamos fazer disso nossa atividade principal. A gente discutiu e que resolveu tomar essa decisão. Aí tudo foi muito recente. Em 2016 a gente compra aí essas áreas novas que hoje nós estamos tirando esse projeto novo. 2018 a gente começa a tirar leite. Era uma terra abandonada, uma cana velha que não tinha nem acesso, tinha que entrar pelo vizinho, não tinha energia elétrica, não tinha estrada, não tinha nenhuma instalação. O projeto eram 1.450 vacas a pasto, girolando. A gente começou a ordenhar a final de 2018. Em 2020, em plena pandemia, aquele cenário meio de cinema lá, que tudo você ia no supermercado com medo dos outros e tudo mais, a gente resolveu mudar o projeto para gado confinado holandês puro. Em 2022, a gente encerrou as obras. Hoje ainda atingimos a quantidade de vacas em lactação aí almejada, 2.150 vacas, mas ainda só com um pouco menos de 20% de gado holandês. A grande maioria 3/4, um pouquinho de meu sangue, 7/8. Então aí com muito desafio, mas com muito orgulho, estamos satisfeitos. E sabemos que o bom é que ainda, apesar de estarmos atingindo bons resultados, nós temos ainda muito que melhorar. Esse é um breve resumo aí. Uma história recente, mas uma história bacana. Que legal. E, Matheus, você pode contar um pouquinho aí para o nosso público sobre a sua trajetória e um pouco do que você faz na Elanco? Perfeito, Renata. Eu sou médico veterinário, completando aí 10 anos de formado. Esse ano o tempo passa voando, né? E a gente sempre teve, assim, muito próximo essa questão do contato com o campo, inicialmente até por uma questão de família, mais com a pecuária de corte, mas me formei em 2015 lá na Federal de Pelotas, no sul do Rio Grande do Sul, e desde então dediquei um tempo bom aí trabalhando bastante com pesquisa entre mestrado e doutorado, e no retorno aí ao final do doutorado tive a oportunidade de ficar um ano nos Estados Unidos, trabalhando na Universidade de Illinois como pesquisador visitante, onde eu aproximei mais esse meu trabalho com o gado de leite. E no retorno desse tempo lá nos Estados Unidos, surge a oportunidade de ingressar na área técnico-comercial, onde eu estou aí desde então, completando aí 3 anos e meio de Elanco, e atuando muito próximo do nosso time de campo, dando suporte técnico para o nosso time de campo, nossa força de vendas, digamos assim, e também para o nosso time de marketing, né, no back-office, assim, nos bastidores, desde a parte de confecção de material técnico, todo esse suporte que a gente preza aí para levar informação de qualidade para o campo. Joia, muito bom, gente. Vamos entrar então no nosso primeiro bloco, onde a gente quer saber onde que a gente está hoje na produção leiteira. Tunico, o condomínio Canto Porto é um exemplo de escala, governança e eficiência. E como é que você vê a produção de leite no Brasil hoje
E como que você enxerga o papel do produtor dentro dessa cadeia de produção que cada vez mais supera desafios e vem trazendo ótimos resultados para o país? A valorização do leite tem sido muito grande. Até outro dia, uns tempos atrás, eu diria que o leite era o patinho feio aí da agricultura. Tinha soja, café, algodão, carne, frutas, enfim, uma grande variedade de produtos, e o leite sempre vem à margem. E de uns anos para cá, o leite tem se profissionalizado de uma maneira muito grande. É uma velocidade muito rápida, ao meu ver. E acho que também por uma demanda de mercado, acredito que hoje, não só no leite, né, mas todos os setores, não só o agrícola, quem não se profissionalizar, não tiver gestão, não tiver rotinas, não tiver relatórios, não tiver números, não tiver resiliência, disciplina, métricas realmente são uma coisa muito importante. Eu acho que vai ficar difícil. O mercado é bom, mas tirar leite é uma tarefa muito árdua, muito sofisticada, com infinitas variedades contribuindo para o resultado. Você falou uma palavra muito, muito, muito bacana que eu vejo que é exatamente o que aconteceu com o setor, né? Profissionalização. O setor de leite mudou muito nos últimos anos e teve um avanço aí espetacular. E agora a pergunta vai para o Matheus, aí no dia a dia no campo, né? O que você vê de desafios técnicos que já foram, né? Mas que ainda precisam ser superados também no campo? Quando a gente fala de evolução sustentável, né? O que você enxerga hoje aí desses desafios? Se a gente pegar a ampla diversidade ainda do Brasil Leite, né? Claro que muita coisa já foi feita, muita coisa a gente evoluiu, mas ainda existe aí um longo caminho pela frente, né? Então a gente vê aí a passos lentos, digamos assim, uma consolidação da pecuária leiteira brasileira, algo que o mercado norte-americano já experienciou, e a gente vem vendo aí com aumento do nível de tecnificação das fazendas, investimento, principalmente em capacitação técnica, adoção de tecnologia, mas não é ainda homogêneo, digamos assim, né? A gente ainda tem um Brasil Leite bem misturado, assim, muita diversidade, e a gente tem visto que quem vai ficar realmente no setor, como o Tonico comentou, são essas fazendas que estão investindo em 2 pontos primordiais que eu considero. Primeiro deles, capacitação via mão de obra qualificada, né? A capacitação técnica das pessoas que estão envolvidas nesse projeto, muito em função de consultorias técnicas que entregam um serviço diferenciado hoje dentro das fazendas. Eu vejo que a Canto Porto, por exemplo, é um exemplo disso, né? Que busca esse conhecimento técnico a partir de profissionais extremamente qualificados que estão lá fazendo uma consultoria na parte nutricional, estão fazendo uma consultoria na parte de qualidade do leite, na parte de gestão, além de profissionais internos da própria fazenda extremamente qualificados, técnicos, veterinários que estão ali dentro no dia a dia tocando essa operação, né? Então, usar desse conhecimento técnico para fazer um negócio girar é extremamente importante. E aí, isso tudo se reflete principalmente no resultado final, né? No produto final, que é o leite de qualidade lá na ponta que a gente quer entregar para o nosso consumidor. Então, você perguntou ali, né? Os desafios que a gente já superou e os que ainda a gente tem para superar. Se pegar dos pilares técnicos hoje dentro de uma fazenda, né? A gente pega ali basicamente genética, reprodução, nutrição e sanidade. Nós avançamos muito nos últimos anos em genética, que as nossas vacas produziam anteriormente, o que elas produzem hoje. Reprodução, então, nem se fala. Biotécnicas reprodutivas, manipulação do ciclo estral dos animais com protocolos hormonais, IATF, fertilização in vitro, transferência de embrião, enfim, sêmen sexado. Mas existem 2 pontos críticos de controle que eu sempre trago, que a gente tem que estar sempre alerta, não pode deixar a régua baixar, que são esses últimos 2 pilares, né? Nutrição e a parte sanitária. Então, nutrição até pelo custo que ela representa dentro da gestão de uma fazenda hoje. A gente investir pesado em alimento de qualidade para esses animais, isso reflete em eficiência. E a sanidade, que eu digo que é o motor, a engrenagem que faz com que todos esses outros pilares funcionem. Infelizmente, a gente ainda tem muitos animais adoecendo dentro das fazendas, desde a criação de bezerros, os problemas de diarreia, pneumonia, a recria, tristeza parasitária,
é algo eminente ainda dentro das fazendas e até mesmo na lactação, né? Os transtornos metabólicos, doenças uterinas e principalmente a mastite. Então a gente ainda tem, do ponto de vista aí de desafios, muita coisa a fazer, né? E você falou uma coisa bem interessante aí, né, sobre o Brasil diverso, né? E eu acho que eu vejo isso bem claro, né? Pensando um pouquinho nessas diferenças regionais que a gente tem no Brasil, quais são as práticas, né, que você destacaria aí hoje como as mais efetivas em termos de retorno e de impacto ambiental, quando a gente fala aí em produção leiteira? O que tem sido mais feito aí? Sim. Quando a gente fala em retorno e impacto ambiental, eu vejo que qualquer estratégia ou intervenção que a gente fizer hoje dentro de um sistema, dentro de uma fazenda, que nos faça produzir mais com o mesmo recurso que a gente já tem, ou melhor ainda, produzir mais diminuindo o uso de recursos, ou até mesmo diminuir o uso de recursos, mas que pelo menos a gente não perca em produção, são estratégias que nos trazem, além de retorno, uma eficiência ambiental do uso, né, dessa terra imobilizada ali para exercer essa função, né? Então, toda e qualquer estratégia que impacte em resultado de aumento de eficiência produtiva, seja aumento de eficiência alimentar, enfim, utilizar estratégias que nos façam produzir mais leite com aquilo que a gente já tem de recurso, certamente vai trazer retorno sobre o investimento e também diminuição de impacto ambiental, né? Eficiência financeira e produtiva, né? Perfeito. Exato. Em relação ao impacto ambiental, a gente sabe que hoje as fazendas que adotam manejo eficiente de água, isso é um dado da Embrapa Gado de Leite, bem interessante, elas podem reduzir em até 86% de consumo de água, né? O consumo hídrico. E aí, falando um pouquinho em eficiência hídrica, né? A Canto Porto, ela tem uma grande preocupação hoje, né, Tonico, com essa eficiência hídrica. Eu vejo que vocês fazem também um trabalho ligados a energias renováveis e também a bem-estar animal. Eu queria entender um pouquinho como é que foi, né, criar essa cultura de produção ligado a isso na prática, né, e como que essas escolhas elas foram incorporadas aí no dia a dia da fazenda. Assim, naturalmente, com o nosso DNA, né? Que eu acho que hoje nós vivemos num mundo aí de muitos desafios, apesar de alguns ainda contestarem que isso são fantasias, acho que, infelizmente, nós temos vendo sinais muito simples e objetivos que a situação não está fácil. Então, já desde o começo, a gente já foi com esse drive, digamos assim, para essa pegada ambiental, e a gente tem algumas ações, por exemplo, os nossos pivôs todos, nós contamos com o software da Irriger, que ele fala quão necessário de água aquela cultura precisa, dependendo da qual cultura, qual fase da cultura. A gente não joga nem menos nem mais água do que o necessário. Nós fizemos todas as nossas construções, todas as águas pluviais são depositadas numa lagoa, toda a bacia de contribuição joga nessas lagoas que nós reutilizamos essas águas na irrigação. Infelizmente, uma prática simples que não é feita, deveria ser mais divulgado, plantio direto. Plantio direto é uma coisa que ajuda muito nessa retenção de água. O solo, quando você chove, você pode absorver, a água não percola, não vai embora, não escoa. Você evita erosões. É uma prática, digamos, simples, mas com efeitos muito grandes, que muitas pessoas, até grandes proprietários, infelizmente, não fazem. A gente também hoje tem a gente faz sempre, o solo está sempre coberto com braquiária, a gente faz a terceira safra de braquiária, isso já gera uma demanda hídrica bem menor, porque fica aquela camada, você gera também o fechamento que se faz com a braquiária, a necessidade de ervas daninhas diminui bastante. As erosões também praticamente desaparecem. A gente reaproveita 100% dos dejetos sólidos e líquidos. A gente tem todas as licenças no DAE, na CETESB, para as captações de água. Somos monitorados anualmente lá com os hidrômetros lá e prestar informações para os órgãos competentes. E estamos sempre fazendo campanhas internas para economizar água, num sentido, desde a água da colônia, desde a água dos funcionários, desde uma água e infelizmente também me incluo, a gente acha que é abundante, né? A gente acho que não dá o devido importância que deveria ter a ela.
Olha só, e quantas mensurações vocês fazem, hein? Parabéns, isso é um grande exemplo, né, de fazenda que consegue olhar com essa visão para diversos pontos e medir. Eu acho que o mais importante aí é quando isso é medido, né? Fantástico. Eu tenho dito, né, a gente conversa bastante com os produtores pelo Brasil, a importância, justamente esse depoimento do Tonico traz muito isso à tona, do produtor de leite ser também o agricultor do leite, né? Porque toda essa gestão agrícola para realmente produzir comida, alimento de qualidade para esses animais fazerem a magia acontecer, né? A gente tem o privilégio de trabalhar com animais que têm essa grande câmara fermentativa chamada rumen, que é capaz de transformar muitas vezes subprodutos que não seriam utilizados para alimentação humana em alimento, em proteína de alto valor biológico, né? Então, ser o agricultor de leite que possibilita comida de qualidade para esses animais fazerem a magia acontecer e transformar isso em leite, em carne de qualidade lá na ponta, é bastante gratificante também, né? É que hoje acho que é uma coisa que é pouco divulgada, a capacidade que esses animais têm, tanto o corte quanto o leite, de reaproveitar tudo. Isso realmente é outro ponto de ambiental muito forte. É impressionante a quantidade de subprodutos que leva as perdas a zeros. E esses subprodutos que antigamente eram descartados, eram problemas, hoje são soluções que viram carne nobre e leite nobre. Eu gosto dessa frase que fala que os animais eles são capazes de transformar lixo em luxo, né? E olha que luxo, né? E eu acho maravilhoso isso, gente, é sério. E isso precisa ser divulgado mais. A gente precisa começar a comunicar cada vez mais para o consumidor que não consegue entender, né? Isso, muitas vezes ele não está ali, ele está na ponta preocupado com o que ele está comendo, mas é uma transformação tão forte ali que acontece, né, dentro do rumen, e que tem muita oportunidade aí para a gente comunicar. Bom, gente, agora eu tenho uma pergunta bastante intrigante aqui, né? Que será que o mercado ele já enxerga valor nesse leite sustentável? Então, sabemos aí que o manejo racional dos recursos hídricos é um aspecto bastante importante na produção sustentável da pecuária. Mas há alguns anos, passamos a ouvir sobre o conceito de leite verde, que se refere a outras práticas adotadas na produção de leite. Na prática, a gente está falando de redução da pegada de carbono da fazenda, alimentação equilibrada que otimize o metabolismo do animal e reduz as emissões, boas práticas de bem-estar com conforto térmico, sanidade, rastreabilidades e indicadores aí do desempenho ambiental. Diante disso, eu faço uma pergunta para vocês dois, tá? Vocês acreditam que esse conceito de leite verde ele veio para ficar? E mais do que isso, como é que esse valor ele é percebido lá na ponta, né? O que vocês estão vendo disso? Independente do nome, né? Se é leite verde, enfim, essa questão associada à parte ambiental com o leite, conforme a gente acabou de mencionar, acho que tem que ser algo cada vez mais explorado e fixado na cabeça, principalmente do consumidor. Que a gente está trabalhando com um animal que faz parte da solução. Ele não é o problema, né? A gente costuma até falar internamente, né, que a vaca é o como, né? O the cow is the how, ou seja, a gente consegue utilizar a vaca como uma ferramenta de contribuição justamente para reduzir impactos ambientais, por mais que esse cara que a gente acabou de falar aqui, chamado rumen, muitas vezes seja associado a alguns pontos negativos, como emissão de metano, isso na verdade nada mais é do que um processo bioquímico e fisiológico natural desse animal, e que conforme a gente começa a intensificar essas práticas de aumento de eficiência, aumento de qualidade desse alimento, aumento de digestibilidade desse alimento, a gente inclusive bioquimicamente lá dentro do rumen, inclusive hoje a gente tem aditivos alimentares que favorecem isso, a gente começa inclusive a alterar rotas metabólicas e bioquímicas lá dentro dessa grande câmara fermentativa, que facilitam mais produção de energia para o animal converter em leite e diminuem essa produção de metano, que muitas vezes é o vilão dessa história. Então, eu acho que, independente do nome, se é leite verde ou não, a gente tem que reforçar muito para o nosso consumidor que a gente tem um animal que é parte da solução e não o problema dessa história, né? E o nosso consumidor tem que ver valor nisso, com certeza, né?
Que legal. E você, Tonico, você acredita que esse conceito veio para ficar? Sim, e antigamente, quando o homem mal habitava a Terra, só vários ruminantes, milhões e milhares, não sei os números exatos, de mamutos habitavam aqui, é tudo uma perfeita harmonia. A gente tem que ter claro que o problema é o bicho homem, não é vaca, quem é o problema somos nós, bichos homem, que fazemos esse estrago todo. Nós somos os grandes perigos. Eu acho que a palavra, como disse o nosso amigo Matheus, vai ser leite verde, leite sustentável. Eu acho que hoje ainda tem um discurso, e apesar dele, na hora que põe a mão no bolso para pagar, fica difícil, mas eu acho que o que hoje digamos, um diferencial, vai ser uma coisa obrigatória. Ou você produz um leite sustentável, você está fora. Ou você, como qualquer negócio, você produz papel, ou você produz um cabeleireiro, ou o que seja, uma faculdade, uma empresa de transporte, o homem vai ter que ter uma quantidade de carbono, uma certa eficiência de carbono por setor, porque não vejo outra solução. Isso vai ser uma obrigação do setor, vai ser uma commodity, vai ser uma necessidade. Perfeito. E os desafios climáticos eu acho que estão levando a isso tudo que a gente vê também. Bom, a sustentabilidade, na produção de leite não depende apenas de boas práticas no campo, a gente sabe disso, né? Ela passa cada vez mais por tecnologia, por gestão baseada em dados e principalmente pela capacitação de quem está na frente da operação. Vamos falar um pouquinho agora sobre inovação e preparo técnico como pilares de um rebanho verdadeiramente eficiente e sustentável. Então, minha pergunta é para os dois também, né? Então, para vocês, quais as tecnologias estão acessíveis hoje para melhorar a gestão leiteira com foco aí na sustentabilidade? E como é que a capacitação do produtor influencia nesses resultados? De novo, assim, reforçando um pouquinho daquilo que eu comentei, né? Eu acredito que qualquer tecnologia que nos faça aumentar a eficiência em termos de produção é uma tecnologia bem-vinda, pensando, primeiramente, retorno sobre investimento. Isso é algo que a gente prega muito, porque existem diversas hoje opções no mercado para você, como produtor, muitas vezes escolher. E você tem que avaliar qual é aquela que cabe mais dentro do seu sistema e que traz mais retorno sobre o investimento, né? Exatamente, aquela que eu consigo, a partir de R$ 1 investido, trazer de volta aí 2, 3, 4, 5 reais, seja lá qual for o ROI que a gente chama, né? Então, hoje existem várias tecnologias no mercado, né? Desde o ponto de vista sanitário, nutricional, enfim, genético, reprodutivo, aqueles pilares que eu comentei, mas o que a gente tem reforçado bastante é que precisa ter retorno sobre investimento, essas tecnologias precisam estar embasadas muitas vezes em ciência, né? A gente comenta que o nosso consumidor ele está bastante adepto à adição de novas tecnologias, mas ele quer tecnologia baseada em dados, baseadas em ciência, para que realmente ele tenha essa resposta esperada lá na ponta, né? Então, existem aí inúmeras, né, que a gente poderia citar, se a gente fosse pegar aí, desde o ponto de vista, em termos de impacto dentro das fazendas, do ponto de vista de que onera mais o produtor, que é a parte de alimentação, que é a parte nutricional, eu vejo que existem vários hoje aditivos no mercado, existem ferramentas para a gente melhorar a qualidade desse alimento, mas algo que é fundamental, e aí é o grosso da coisa mesmo, falando em alimentação, é o produtor, como a gente comentou ali, o agricultor do leite, está extremamente capacitado para produzir volumoso, forragem de qualidade, né? Produzir uma ótima silagem, produzir o alimento que ele vai realmente ter que gerenciar o ano inteiro para que esses animais realmente recebam um suprimento adequado em termos energéticos, nutricionais e de fibra que eles precisam para converter tudo isso em leite, né? Então, a gente conseguir trabalhar muito saúde ruminal nesse sentido tem sido algo que a gente tem trabalhado até internamente como Elanco com a utilização de aditivos alimentares para melhorar esse processo em termos até de saúde ruminal e também, né, os técnicos nutricionistas no campo atentando muito sobre essa questão da qualidade da forragem, qualidade do volumoso como uma ferramenta fundamental aí na gestão nutricional dos rebanhos, né? Principal fonte de sucesso são pessoas, são os funcionários, capacitação, conscientização, o que estou fazendo, por que estou fazendo, da maneira correta, da maneira que não me traga risco, da maneira que traga melhor retorno, da maneira que eu faço mais rápido, da maneira que eu traga menos malefícios. Hoje nós temos aí
prazer de poder contar com a grande maioria dos funcionários, colaboradores nossos hoje entram na fazenda sem saber as funções que estão executando hoje. A gente tem capacitado essas pessoas para trabalhar lá dentro e elas vão crescendo ao longo do tempo. Outra coisa que a gente gosta bastante, quando a gente vê uma pessoa entrando e subindo e evoluindo ao longo do tempo, que é claro, hoje a gente tem inteligência artificial, a gente tem os colares funcionando, que medem ruminação, ócio, movimentação, consumo, a gente tem o cattle eye, o andar das vacas, o score das vacas, e ela vê de acordo com cada andar de cada vaca, se aquela vaca, ela define um padrão para aquela vaca, se aquela vaca sai um pouquinho do padrão, você vai ver, essa vaca estava assada, até descobrir. Então, são coisas assim que tem, mas eu acho que a principal coisa é o começo, que nem eu falei, é o ser humano, é capacitar essa pessoa, ela ter consciência do que ela está fazendo. A gente tenta passar que não é aquilo é feito porque deve ser feito daquele jeito. Inclusive, lá a gente tem a argumentocracia. A gente escuta todo mundo lá é importante, todo mundo tem o mesmo peso, todo mundo tem sabedoria, contribuição para chegar no melhor resultado. É o que a gente fala. A Canto Porto é uma entidade que está acima de tudo, é ela que está no comando, é ela, as vacas, as pessoas, são coisas que ficam acima e é para ele que a gente tem que dar satisfação. Então, não vem um modelo pronto. Esse modelo é claro que a gente, uma vez combinado uma tarefa, ela tem que ser cumprida, mas o bom é que essa tarefa pode ser sempre recombinada, de acordo com o olhar das pessoas. E essa liberdade, eu acho que é uma coisa muito interessante, porque é claro que, de novo, nós somos uma fazenda grande, estamos desenvolvendo nosso software. Hoje o pessoal fala agricultura 5.0, mas o software da agricultura não conversa com da pecuária, que não conversa com o financeiro, que não conversa da meteorologia, que não conversa com o da balança, que não conversa com o da bezerreira. Então, tem coisas assim, a gente esquece o básico, que é a vaca. Nossos 2 grandes pilares é vaca e principalmente pessoas. Olha só, a gente está falando, a gente chamou um podcast para falar de animais e estamos falando de pessoas, né? Mas acho que não existe como separar mesmo esses 2 temas, e é bem interessante isso que você trouxe, né? E esse investimento que vocês fazem em pessoas, com certeza faz toda a diferença aí nos resultados que vocês estão colhendo aí na Canto Porto. E parabéns por isso, tá, Tonico? É uma visão espetacular. Tá? De olhar para dentro da fazenda e olhar para essa gestão aí de pessoas para poder trazer eficiência para o seu processo. Isso me permita, porque realmente não é fácil, é um desafio hoje arrumar jovens comprometidos, realmente, mas a gente, como a gente fala, a gente não gosta de reclamar, a gente gosta de resolver. E, de novo, não é fácil, mas a gente tem uma grande quantidade de pessoas jovens, muito comprometidas e muito maduras e fazendo um belo de um serviço. E certamente engajadas, né? Porque é isso, vocês estão colhendo frutos em relação a isso. Vou pegar um gancho aqui do que você falou, mas eu sei que vocês têm a certificação de bem-estar animal hoje, né, na Canto Porto. Você pode compartilhar um pouquinho como é que foi a experiência de vocês nesse processo? E quais os benefícios que vocês encontram aí ao longo dessa jornada quando fala de bem-estar animal? Foi muito gratificante. Eu não sei exato há quantos anos atrás. A gente falou, vamos pegar o selo. Aí fomos atrás, quem faz o selo, o Quescons, pela leite integral, fala com fulano. Não, mas vai demorar. Frigir dos ovos. A gente recebeu a primeira auditoria e no primeiro dia a gente teve o selo. A gente já fazia tudo que era necessário. Que legal. Isso realmente foi uma grande satisfação. Ele já deu o selo e combinou. Então, mas a partir de amanhã vocês fazem isso, está combinado. A partir de amanhã a gente faz isso, que era uma coisa simples, e ele já saiu de lá, a gente já saiu com o selo. Então, de novo, é um ganha-ganha. São coisas que você investir em conforto animal, em bem-estar animal, isso é retorno na certa. Que nem falou nosso amigo Matheus, doença é prejuízo. É que nem um joguinho. Cada vez que ela tem uma diarreia, que ela tem uma pneumonia, que ela perdeu leite lá na frente, ela perdeu reprodução. Então, o grande desafio é você levar, sabe, e realmente a parte até agradável, que o leite é muito difícil, porque realmente são vários, nascer, colostrar, curar umbigo e por aí vai. Até para ela fechar uma reprodução, são uma infinidade de fatores, e essa dificuldade que acho que gera esse prazer todo aí que nós leiteiros aí ficamos muito entusiasmados, que realmente não é fácil, mas o bem-estar animal, e de novo, não é
tem que estar no DNA, não é uma coisa que vem antes, é como base, não é como consequência. É pelo bem do animal, pelo bem do negócio, pelo respeito por tudo, é um ganha-ganha. Sensacional. E, Matheus, falando um pouquinho de bem-estar animal, a gente sabe que a Elanco ela tem algumas certificações, né? Eu queria que você contasse um pouquinho, né? Quais as certificações que tem hoje bem-estar animal, a área de sustentabilidade também, como é que tá isso? Perfeito, a gente costuma dizer que a Elanco é uma empresa amiga do bem-estar animal, né? Justamente até dentro do nosso dia a dia de trabalho e das soluções que a gente entrega no campo, desde soluções voltadas ao lado de prevenir doenças ou até mesmo de tratar doenças, a gente acaba contribuindo para gerar mais bem-estar animal, né? Então, nós temos hoje produtos que são certificados com o selo de bem-estar animal, que são produtos que, comprovados cientificamente, conseguem entregar aí, do ponto de vista, seja preventivo ou terapêutico, melhoria de qualidade de vida desses animais. Então, isso eu acho que é bastante importante e a gente vê que o mercado tem começado a valorizar, inclusive clientes Elanco hoje acabam prezando bastante por isso, por fornecedores que têm essa visão e que conseguem entregar a partir de comprovação científica que realmente seus produtos entregam melhorias em bem-estar animal. E tem também o selo de redutor de gases do efeito estufa, né? Sim, a parte de redução de pegada de carbono, né? Que é algo que a gente tem trabalhado muito, porque uma coisa é você reduzir as emissões diretas de metano, que é algo que a gente consegue trabalhar, inclusive posicionando alguns aditivos, mas também você reduzir a intensidade da pegada de carbono, que vai muito em linha com aquilo que a gente estava falando, né? De que forma eu consigo, com aquilo que eu já tenho de recursos, aumentar a eficiência produtiva ou até mesmo utilizar menos recursos e manter a eficiência produtiva ou até mesmo aumentar, né? Isso vai muito em linha, principalmente com a nossa linha de aditivos nutricionais, né? Eu consigo principalmente modular aquilo que a gente estava comentando ali, toda aquela bioquímica, né? Para aumentar a eficiência desses animais. Em resumo da história, mais litros de leite produzidos por quilograma de alimentos ingerido, ou seja, impacto ambiental sendo reduzido aí, otimizando principalmente o alimento proveniente nesse sistema, né? Sensacional. Bom, estamos chegando ao fim desse nosso episódio. Vimos nesse episódio que o leite do futuro é mais eficiente, mais responsável e mais valorizado. E que ele já está sendo produzido aqui no Brasil. Muito obrigado, Matheus e Tonico, por participarem desse bate-papo esclarecedor e repleto de informações. E você que nos ouviu até aqui, fica o meu convite. Vamos juntos transformar o campo e a mesa? Não deixe de seguir os nossos canais. Até o próximo episódio.